Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O deputado Valmir Pracidelli, do PT paulista, está no primeiro mandato, mas já integrou o mais importante colegiado da Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça. Lá ele foi relator do projeto de lei que regulamenta o trabalho de telemarketing. Outra ação do deputado ligada aos direitos trabalhistas foi apresentar um projeto para reduzir a jornada de trabalho de quem for responsável legal por uma pessoa com deficiência. E é sobre essas propostas que a gente conversa agora. Olá, deputado. Olá, Juliano, tudo bem? Falei certo o nome do senhor? Falou. Muito ótimo. Bem-vindo à Palavra Aberta, deputado. Deputado, vamos começar conversando um pouquinho sobre essa questão desse projeto de lei que trata do telemarketing, né? Que é uma realidade da vida do Brasil, todo mundo o tempo todo recebe ligação disso e não havia regulamentação nenhuma. Não havia regulamentação com relação à jornada de trabalho. E isso acontecia muito na dependência de acordos coletivos, o que tornava muito vulnerável alguns trabalhadores em função da pressão patronal nesse sentido. Então, essa regulamentação é um projeto do deputado Luiz Sérgio, que já tramita na casa há bastante tempo, contribui nesse sentido de estabelecer uma regra e um padrão para todos os trabalhadores. O senhor calcula mais ou menos quantos brasileiros trabalham nessa área? Em torno de 700 mil brasileiros. É uma categoria que tem expandido, né? Claro, a gente vê que boa parte dos serviços hoje são prestados por eles, né? São boa parte do serviço e cada vez cresce mais. Quer dizer, essa relação por internet e relação por telefone, telemarketing, como costuma se dizer, tem ampliado e tem aumentado, né? A atuação e o atendimento presencial tem diminuído, não apenas nas empresas de prestação de serviço, mas mesmo em muitas empresas privadas. Isso é em questão econômica também, né, deputado? Que é questão econômica, muitas vezes de agilidade dos trabalhos, diminuição fundamentalmente de custos, né? Então tem um conjunto de necessidades. E por isso os trabalhadores que são afetados com uma carga de trabalho que às vezes cria ou pode criar algumas doenças, precisam ter essa regulamentação. Que doenças seriam essas, por exemplo? Não, veja, tem uma pressão bastante grande em função do tipo de relação que precisa ter com o cliente, com as informações que precisa ter, a ausência muitas vezes do descanso, porque esses trabalhadores têm uma carga de trabalho corrida e que tem dificuldade muitas vezes até de ir ao banheiro, por exemplo, né, porque são atendimentos constantes. Então tem uma série de questões que precisam ser preservadas na saúde dos trabalhadores. E como o senhor tocou agora há pouco, eles têm uma relação meio precária, né? Eles geralmente não têm um treinamento adequado, talvez não recebam uma remuneração proporcional ao trabalho que eles têm, são cobrados para ter informações. É que né? Muitas vezes também são jovens, muitas vezes de primeiro emprego, Geralmente esse perfil. Que precisam entrar para o mercado de trabalho e que às vezes acham esse canal, essa categoria, como sendo um instrumento para entrar no mercado de trabalho. Então, além de tudo, ainda tem a questão do primeiro emprego, que é um problema, não só no Brasil, aliás. Né? Sem dúvida nenhuma. É um problema que, na realidade, nós precisamos deixar de ser problema. Acho que precisa ser uma condição a ser criada. E, deputado, quais seriam os principais pontos desse projeto? Esse projeto já foi aprovado pela Câmara, aliás, né? Ele já foi aprovado pela Câmara, ele passou na Comissão de Constituição e Justiça, era um projeto terminativo, foi para o Senado, agora está tramitando no Senado. Então, falta o Senado dar Falta o Senado dar o seu aval, nós estamos acompanhando. Assim que iniciar a discussão lá no Senado, certamente os trabalhadores, os sindicatos acompanharão esse projeto. Ele trata de renda, descanso, o senhor falou que descanso entra, né? E jornada de trabalho, fundamentalmente isso. Qual a jornada, por exemplo, que ele
A jornada regular do trabalho e os horários para descanso e a interrupção desse trabalho, de até 6 horas de trabalho. No máximo? No máximo isso. E aí tem que ter um intervalo mínimo para o lanche? Tem que ter um intervalo mínimo para o lanche, exatamente. Então, torcer para que essa proposta seja logo aprovada. Vamos torcer. E, deputado, a sua atuação também, já neste ano, o senhor apresentou um projeto, né, que trata da questão dos responsáveis por pessoas deficientes, não é isso? Isso. Existem projetos que tratam dos deficientes em si, mas quem cuida, muitas vezes as pessoas esquecem que tem alguém dependendo dessa pessoa, né? Nós tivemos alguns avanços nos últimos anos nesta área. A questão das cotas de trabalhadores, as empresas terem uma cota para deficiência, foi um avanço sem dúvida nenhuma. Agora, nós precisamos ter um olhar especial para as famílias. Muitas famílias têm entre os seus entes queridos alguém que tem algum tipo de deficiência. E não estamos falando só de crianças, portanto, não falamos muitas vezes só de pais e mães. Nós falamos de pessoas que precisam dedicar um tempo para algum ente querido que tem algum tipo de deficiência e que não consegue se locomover, por exemplo, para ir ao médico sozinho. É uma demanda bastante grande e invariavelmente, não só eu, certamente todos os deputados recebem alguém colocando alguma questão, alguma dificuldade nesse sentido. Então, esse projeto busca reduzir um pouco a jornada de trabalho das pessoas que são responsáveis por esses entes queridos que têm uma deficiência e que precisam ir ao médico, por exemplo, sem redução de salário e sem ter que compensar este horário num outro dia, por exemplo. Então, redução de 25%. Até 25%. Ah, tá. Muitas vezes não há necessidade de ser 25% essa redução. Às vezes a pessoa precisa ir ao médico a cada 15 dias, às vezes precisa... Agora, o que não pode muitas vezes acontecer é a pessoa ter que perder o emprego, como acontece muito, porque é obrigado a levar às vezes o pai, a mãe, o irmão para um médico em função de algum desse tipo de deficiência, ou às vezes para um tratamento, né, muitas vezes precisa ter um tratamento mais constante de fisioterapia ou outro tipo de tratamento, e que as pessoas acabam perdendo o emprego em função dessa necessidade de se ausentar ou de ter um horário um pouco flexível. O projeto também permite, muitas vezes, que o trabalho seja feito na residência da pessoa. Quer dizer, às vezes a pessoa tem um trabalho que ela pode fazer na residência dela, às vezes por internet, por exemplo, o que não causa um prejuízo às empresas nesse sentido, né? E agora, deputado, existe o projeto prevê que não há redução do salário, né? Não o que é justo, salário, né? claro, Porque é uma pessoa que depende. Mas existe algum temor, por exemplo, de que a empresa vai evitar de contratar esse profissional com base nessa questão, como algumas mulheres parece que são discriminadas ainda hoje, né? Não, sem dúvida, há por parte de alguns empresários uma busca de burlar, digamos assim, mesmo no aspecto das cotas, a contratação de pessoas que tenham esse tipo de problema. O projeto ele tenta evitar exatamente isso, que as pessoas que têm esta necessidade sejam discriminadas no mercado de trabalho. Quer dizer, as empresas elas sofrerão a consequência se houver esse tipo de discriminação. Tem sanções previstas? Tem sanções previstas. Deputado, no caso, como está a recepção? O senhor falou que pessoas pediram que algo fosse feito a esse respeito, mas e aqui na Câmara, como o senhor está sentindo a recepção? Nós demos entrada nesse projeto no início do mês de março. Já tem um outro projeto também tramitando na casa, ele foi apensado, porque é comum aqui, às vezes, o telespectador que nos acompanha... Né? Às vezes nem tão iguais assim. Às vezes são projetos semelhantes, é verdade, que tratam de uma mesma matéria, de uma matéria similar. E, portanto, às vezes eles são agregados para que o debate transcorra mais ou menos ao mesmo tempo nas diversas comissões, porque não seria adequado
para o trabalho legislativo que se fizesse um debate sobre um tema fracionadamente. Então, por isso eles são agregados muitas vezes, apensados, que nós falamos alguns projetos em outros projetos. E nesse caso ele também foi apensado a outros projetos. Então vamos torcer para que ele tenha êxito. Essa é a nossa expectativa. E repito, nós precisamos buscar, como ação legislativa, pensar em instrumentos de modernização da legislação. E, nesse sentido, nós entendemos que é a busca da modernização da legislação trabalhista, beneficiando aquelas pessoas que já têm uma penalização, digamos assim, em função de ter alguém que tem uma doença e que tenha dificuldade de tratamento e, portanto, não pode ter esse prejuízo social e econômico com a perda de emprego ou com a dificuldade de trabalhar em função desta penalização de ter, né? Porque acaba pesando isso para a família. Questão humanitária até, né? Claro, sem dúvida nenhuma, até porque muitas dessas famílias são famílias de baixa renda e que precisam, evidentemente, que o trabalho possa sustentar, inclusive, a compra de remédios, etc., para essas pessoas. Nosso tempo acabou, mas obrigado pela sua presença, deputado. Eu que agradeço, espero ter esclarecido, pelo menos parcialmente, com relação a esse projeto, e vamos trabalhar para que as comissões aprovem e que a gente possa aprovar no plenário. Torcemos, deputado. E parabéns pela aprovação do projeto sobre telemarketing. Muito obrigado. A gente recebeu hoje o deputado Valmir Pracidelli. Eu sou Juliano Pires e este é o Palavra Aberta, um programa da Rádio e da TV Câmara. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br/Palavra Aberta. A gente fica por aqui. Até mais.